Chega o dia de ir para a igreja e você não tem vontade de ir, mas você vai. Ou seja, para cumprir um ritual ou apenas um hábito que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai. Será que você é cristão ou apenas religioso? O que será que Deus pensa dessa atitude sua? Como você tem que fazer para mudar isso? E por que você precisa mudar isso? Eu sou Abner Pinheiro, este é o nosso canal Tempo de Oração e esse é mais um vídeo do nosso canal e eu tenho certeza que este vai ser o vídeo mais forte que eu já fiz até agora. Eu sou Abner Pinheiro, tenho 37 anos de vida. Nesses 37 anos de vida, eu nunca me afastei da igreja. Sim, eu nunca me afastei da igreja, mas já estive afastado do Senhor. Deixa eu lhe dizer o porquê e como. Muitas das vezes, nós temos uma cultura, e essa cultura ela é muito forte no Brasil principalmente, mas em todas as eras, em todas as culturas, existe a cultura da religiosidade. Como eu disse para você, eu vivi por volta de 30 anos dentro da igreja, e depois eu percebi que eu só estava cumprindo um ritual. Eu só ia para a igreja porque não tinha outro lugar para ir, ou porque eu realmente me habituei a estar dentro do círculo religioso. Mas não porque eu tinha amor a Jesus, não porque eu amava a pessoa de Jesus. Eu pensava que amava, mas eu não amava nada. Tudo isso mudou em 2018. No final de 2017, eu estava profundamente amargurado. Lembre-se, eu não saí da igreja. Eu não me envolvi com vícios, eu não me envolvi com nada que viesse degradar o meu corpo. Eu já era casado, casei em 2012, já tinha filhos. Mas dentro de mim eu sentia uma amargura, uma dor, um sofrimento, uma angústia muito forte. E eu pensava que era apenas falta de dinheiro ou algo assim. Mas eu vim a perceber que eu estava mesmo precisando nascer de novo. Eu aceitei Jesus por volta dos meus 10 anos, ou seja, quando eu era criança. Num evento para crianças na igreja, foi feito um apelo, foi explicado porque Jesus morreu, e é óbvio, como todas as crianças, fomos à frente e dissemos que aceitamos a Jesus Cristo. Mas eu vim a perceber depois que quando você é criança, você não entende, você não tem dimensão o que é realmente o pecado, você não tem dimensão o que é realmente nascer de novo. Até porque você é criança, e criança tem uma certa pureza, né? Então, eu continuei na igreja, eu nasci dentro de um lar cristão, tive uma criação muito boa, a igreja me ajudou muito a me tornar uma boa pessoa. Isso sim. O que acontece, e o papo desse vídeo é isso, é que eu estava virando realmente um religioso. Eu estava virando um legalista. Eu estava virando um legalista cristão. Mas eu ouvi um pregador dizendo, e eu vou dizer o nome desse pregador, que ele é uma bênção, e se você depois pesquisar, você vai ter certeza disso que eu estou te falando, é o apóstolo Luiz Hermínio. E uma das frases que ele falou, que me impactou grandiosamente, é a respeito da gente andar no crédito e não no débito. Parece estranha essa frase, né? E ele não está falando de dinheiro, mas ele está falando no sentido de quando a gente é religioso, a gente parece que tem que ficar pagando alguma coisa, sendo que tudo já foi pago na cruz, não é verdade? A religião, ela traz um peso às pessoas, e este peso, a religiosidade, na verdade, né? Ela traz um peso às pessoas e parece que ela tem que sempre ficar pagando algo, sendo que o preço da salvação já foi pago. O preço da salvação já foi pago. E Jesus, quando veio a essa terra, ele tinha problema, inclusive, com religiosos. Aliás, foi os religiosos que o mataram. A religião judaica, né? Do judaísmo daquele século, que matou Jesus. Pessoas que, inflamados pela religião, a qual Jesus Cristo enfrentava, porque era todo um sistema, e um sistema carcomido, podre, que falava em nome de Deus,
mas de Deus não tinha nada. E Jesus, ele veio como uma pedra, igual àquela visão de Daniel capítulo 4. Aquela pedra acerta o pé da estátua e toda a estátua cai. Inclusive, essa é uma profecia que fala a respeito de Jesus. Eu observei que eu estava vivendo somente a religiosidade. E eu fiz uma oração, porque existia várias palavras sobre mim, palavras proféticas, e eu já não estava mais acreditando em nada. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vivia parecia ser uma mentira. Eu percebi que eu estava indo à igreja naquela época, um pouco antes, desde os meus 16 anos, eu sempre toquei na igreja, dos 10, 11 anos, eu tocava na igreja instrumento, e com os meus 16 anos, eu passei a ser maestro de coral, de orquestra, e ser maestro, sendo jovem, as pessoas, você atrai os olhares das pessoas, os olhares admiráveis. Entretanto, eu comecei a observar que eu só era o cara do louvor, eu só era o cara maestro, eu só era o cara que tocava, eu só era o cara que regia, eu só era o cara que conduzia. E sabe, eu estava me contentando em ir à igreja para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser louvado, para ser admirado. Eu estava indo à igreja com intenções incorretas. E tudo mudou, e quando chega nesse ponto em 2018, eu faço uma oração para Deus, porque eu já não acreditava mais nas palavras proféticas que tinham sido liberadas sobre a minha vida, que eu iria pregar o evangelho a todas as nações. Eu falava que essas profecias tinham sido contaminadas pelo que as pessoas viam. Elas se surpreendiam comigo sendo um jovem e liberavam essas palavras. Eu pensava isso. Mas, em 2018, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu fiz uma oração poderosa, uma oração assim, que realmente este é o dia que eu nasci de novo. Em 2018, fevereiro de 2018, eu faço uma oração na sala da minha casa, eu se coloco de joelhos e eu sinto uma paz tão grande, tão grande, tão grande, e eu sinto um destravar de dentro para fora. Um destravar de dentro para fora. A religiosidade, ela quer colocar coisas e ela quer tornar você mais perto de Deus de fora para dentro. Mas o nascer de novo é de dentro para fora. E eu fiz uma oração, Senhor, se for para cumprir a sua palavra, e se tudo isso que foi falado a meu respeito é verdade, então cumpra em mim o seu querer e cumpra em mim o seu propósito, e que eu nunca se afaste da sua presença, e que eu nunca se afaste do seu propósito, e nada nem ninguém atrapalhe o propósito que o Senhor tem para minha vida. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor, relacionamento com a Bíblia, de verdade, a conhecer Jesus de verdade. Eu não estou aqui jogando fora o tempo que eu fiquei na igreja, não. Inclusive, eu digo para você, a religião, ela serve para ensinar as pessoas, ok? Ela serve para ensinar as pessoas. A religiosidade é que atrapalha as pessoas. O excesso de igreja institucional, denominacional, é que afasta as pessoas de Cristo. Eu vou falar novamente. A igreja institucional, a CNPJ, o sistema, ela tende a afastar pessoas se ela não tiver um batismo de conhecimento e ser encharcada de Deus. Existe uma frase que normalmente nós utilizamos, qual é a igreja que você vai? Nós usamos essa frase, mas a frase correta é qual denominação você congrega? Qual a denominação você faz parte? Porque a denominação está ligada à placa. Porque a igreja de Jesus, ela é uma só. E essa igreja é composta por várias denominações. Vários povos, tribos, línguas e nações. Então, quando nós, na nossa mente religiosa, falamos qual igreja você vai, nós já estamos colocando a igreja acima de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. É Cristo que é o cabeça da igreja. E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma placa de igreja. Quando Jesus instituiu a igreja, ele fala para Pedro, Pedro, tu és Pedro. Só que na versão em grego,
a qual está escrito essa passagem, está falando: Pedro, você é uma pedra pequena, e sobre esta pedra maior, ou seja, sobre essa pedra rocha, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E você vai ser um dos primeiros, você vai ser uma das fundações, mas o fundamento é Cristo. Então a religião deriva do latim, do verbo religar, ou seja, ligar o homem até Deus. Ela tem a função de ensinar. E aí, beleza, aí tranquilo. Outra coisa que eu preciso lhe clarear a mente, se você não me conhece: eu faço parte de uma denominação. Como eu disse, eu nunca me afastei da igreja. Eu vou todos os domingos à igreja. A minha família vai todos os domingos comigo. Os meus filhos, ensino e levo todos os dias, todos os domingos, à igreja junto comigo. Por quê? Porque lá é onde está falando de Cristo. O que eu estou falando, e nesse vídeo, e você preste muito bem atenção, é a mentalidade religiosa, a mentalidade que afasta Jesus das pessoas, que afasta Jesus da igreja e coloca a minha denominação. Se você não fizer parte da minha denominação, você não vai ao céu. Se você não fizer parte dessa denominação, você entrará em pecado. Só existem religiões que dizem assim, que só ela é que vai viver no reino dos céus. Só ela chegará ao reino dos céus. E sabe o que isso traz para as pessoas? E talvez você seja uma delas. Você começa a observar essas coisas e começa a observar esse fardo e você fala: eu não consigo isso. Muitas pessoas vivem com uma culpa, um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa, porque não consegue viver aquilo que a religião está estipulando. E eu vou dizer para você, você está andando no débito. E este é um convite para você hoje andar no crédito, porque tudo já foi pago. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não se sente livre, é porque você não foi liberto ainda. Lá em João 8,32, quando Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar, esse é o versículo 32, mas no versículo 31 diz: e muitos judeus criam nele. Então, Jesus estava falando para a libertação da mente dos crentes, dos judeus crentes. Então, o que eu quero dizer é que às vezes você se diz crente dentro de uma religião, mas você só é religioso e você não está liberto. E em amor eu falo isso eu falo essas palavras para você. Em amor, eu não estou aqui para te julgar, porque nem Jesus veio para julgar esse mundo. Jesus disse: eu não vim para condenar este mundo. Quem sou eu para condenar você? Mas eu estou aqui pronto para te ajudar. Eu estou aqui pronto para apontar um caminho. E o caminho não é a minha igreja. E o caminho não é a minha denominação. O caminho já tem um. E ele disse mesmo sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando você vê Cristo nessa terra, ele sempre está atacando os religiosos. Sabe o que está acontecendo? Há um espírito de mornidão nas religiões. As pessoas vão aos domingos na igreja só para cumprir um ritual, para bater um ponto e está morno, para não dizer que está morto. Sabe o que Jesus disse para os religiosos da época? Chamou de raças de víboras. E Jesus também chamou os religiosos de sepulcros caiados. Ou seja, bonito por fora, podre por dentro, bonito por fora, morto por dentro. E talvez eu estou falando com pessoas que estejam nessa situação, que já não sente a vida de Deus dentro da sua vida, já está adormecido por dentro. Talvez você foi lá enquanto criança, aceitou Jesus, mas não tem a real dimensão do que é isso. E essa é uma oportunidade para que você possa se entregar para Ele de verdade. Eu vou te falar, não é esse vídeo que vai te salvar, mas pode ser a sua oração. Se entregue a Jesus de verdade, sinta o destravar de dentro para fora e eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, coisas maravilhosas, e você vai deixar de ser um sepulcro caiado, vai deixar de ser apenas um ritualista, um cerimonialista.
E claro, vai servir a igreja de Jesus, seja ela a placa A, a placa B, a placa C, não importa. Como eu disse para você, a religião ela põe um peso nas costas. Eu estava sentindo peso, porque logo que eu me casei, eu parei de ser maestro, eu parei de estar na frente de um povo, ser líder. E as acusações eram: Deus vai te pesar a mão, Deus vai cobrar isso de você. Mas eu sentia dentro de mim que não era isso que Deus queria mais. E eu recebi uma palavra profética que eu estava passando de um novo tempo, de novas águas no meu ministério. E depois veio a se cumprir que eu passei de um tempo que eu era só o rapaz da música, o cara da música, e depois me aprofundei na palavra, no estudo da palavra e no ensino da palavra. Então, eu estou aqui para te falar, e eu sou uma prova viva disso que eu estou te falando. Porque desde 2018, já vai para 7 anos, eu vivo isso. Eu vivo essa intensidade na fé, eu vivo essa luz de verdade, eu vivo esse fogo do evangelho, porque as amarras da religião foram quebradas, o jugo pesado e o fardo pesado da religião foram jogados aos pés de Jesus. E eu quero te convidar a você fazer essa oração sincera de libertação de mente, libertação das cadeias da religião que te oprime, que te pesa. E você tem se separado de Cristo, tem se separado de Jesus. E eu quero orar com você. Senhor, estou aqui com o seu filho, com a sua filha. Eu não sei, Senhor, qual é o momento que ela está passando da sua vida, mas se ela assistiu esse vídeo até o final, pode ser que ela realmente esteja presa em perímetros religiosos, onde a religiosidade tem mais afastado ela do que a chegado para perto de ti. A função de ensino dessa religião a qual ela pertence talvez já venceu o prazo de validade e agora ela está sendo convidada para um batismo não de águas, mas um batismo de entendimento no Espírito, um batismo onde ela se libertará de amarras da religião, um batismo onde ela se libertará de coisas para chegar até ti. Senhor, essa religião que tem sido um pedágio e não uma casa, e não uma mesa de acolhimento para os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, quebra todo mal, quebra toda corrente, todo sofisma na mente, e ela seja liberta desse espírito religioso. E eu não estou falando aqui para ela maltratar ninguém, para ela falar contra ninguém, mas o Senhor vai dar discernimento, o Senhor vai dar, eu tenho certeza, desprendimento, e o Senhor vai dar cura para essa mente, um batismo na mente, fogo no coração, luz na mente, fogo no coração, e ela tem um encontro com o Senhor de verdade, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer, compartilha esse vídeo. Tem um botão aqui embaixo que está escrito compartilhar, bem aqui embaixo. Você aperta ele e compartilha com um grupo ou 3 pessoas, e essa mensagem, esse vídeo pode salvar muitas pessoas como salvou você. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão terminando esse vídeo, você está terminando esse vídeo e está com lágrima nos olhos. Pode ser o sinal que Jesus está te encontrando aí. E quem sabe você não tira esse tempinho, esse resto de tempo para ter um encontro de verdade com Ele. Vai lá, faça essa oração, desliga o celular, afasta ele e tenha um encontro com Jesus de verdade. E eu tenho certeza que Ele vai te abraçar. Um beijo no seu coração.